Shalom, irmãos. É muito bom podermos estar aqui mais uma vez para estudar um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar para começar a aula? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento em que nós podemos estudar um pouco mais da Tua palavra. Eu te peço que o Senhor me use como um instrumento para falar aquilo que o Senhor quer e que chegue bem aos ouvidos, com clareza aos ouvidos de cada um que assistir, mas que o Teu Santo Espírito toque em cada coração, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre um módulo que trabalha o Sermão do Monte. Se chama Acima das Expectativas. Todos os estudos baseados naquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte em Mateus 5, 6 e 7. Agora, hoje nós vamos falar um pouco, dar continuidade sobre algo que nós já falamos, que é sobre piedade acima das expectativas. Nós já falamos como eram as orações, a forma como Jesus queria que nós orássemos. Nós já falamos qual a oração do Pai Nosso, na aula que o Herbert deu. Na última aula nós precisamos inverter um pouco a ordem, mas hoje nós vamos falar sobre o jejum. Como é o jejum que Deus espera de nós? E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Mateus 6. Nós vamos ler do versículo 16 ao 18. Mateus 6, de 16 a 18. O texto diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Tem um grande expoente da igreja chamado John Wesley, criador da igreja metodista, que ele diz o seguinte: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outras pessoas o têm menosprezado por completo. Nós vemos algumas pessoas que realmente fazem do jejum algo excepcional, algo que ultrapassa até a razão. E outras pessoas que realmente têm deixado completamente de lado. E este segundo caso parece que tem sido mais frequente na igreja moderna. O fato de que as pessoas têm deixado um pouco de lado o jejum. E duas coisas principais levaram tudo isso a esse desinteresse da igreja moderna pelo jejum. O primeiro foi uma prática ascética do jejum durante a Idade Média. Seria uma disciplina excessiva do corpo e do espírito. Seriam atitudes chamadas masoquistas, atitudes que prejudicavam o próprio corpo em função de uma falsa piedade. Muitos monges, nós vemos na Idade Média, quando assistimos filmes, se autoflagelando e chicoteando e se machucando através dessas práticas. E o jejum também era uma prática ascética para disciplinar o corpo, para disciplinar o espírito. E por causa disso, muitas pessoas acabaram deixando de lado o jejum, pensando ser essa uma prática não adequada. Realmente, era um erro, e a forma errada que eles fizeram isso não deve definir o que é o jejum bíblico para nós hoje. Nós devemos seguir as instruções de Cristo para que nós possamos viver e praticar um verdadeiro jejum, um jejum que seja de acordo com o que Deus quer. Mas outra questão que tem tornado um desinteresse pelo jejum são questões relacionadas à saúde. Muitas pessoas falam: eu não posso ficar muito tempo sem comer, porque se eu ficar eu passo mal, e vão falando que é algo problemático para a saúde. E nós sabemos que há doenças em que a pessoa não pode realmente ficar em jejum por muito tempo, ou por glicemia baixa, ou algum outro tipo de doença.
Mas eu vi uma reportagem de 2013 da Isto É, que falava sobre isso, sobre como o jejum pode auxiliar na saúde de algumas pessoas. Um jejum controlado, uma forma de jejum, uma forma de jejum que seja controlada para que não seja abusiva ao corpo. E ela falou que traz alguns benefícios, este artigo falou que traz alguns benefícios para a saúde. E ele fala, além de emagrecer, diminuir processos inflamatórios, reduzir a pressão arterial e melhorar as taxas de açúcar e gordura no sangue, estudos mostraram que a prática do jejum, e isso auxilia em conjunto com uma dieta chamada ketogênica, uma dieta baseada em gorduras, deixando carboidratos de lado, ela reduziu a epilepsia em 99% de crianças de 2 a 7 anos. Essa entrevista fala que submeter pessoas a períodos controlados de jejum auxilia nos resultados de tratamento de radioterapia contra câncer. Auxilia a reequilibrar os níveis de insulina, auxiliando pessoas diabéticas. Melhora nas funções cerebrais e até o controle de raiva e variação de humor em homens mais velhos. Então, realmente o jejum também pode trazer vários benefícios à saúde. Logicamente, nós sabemos que não dá para hoje, pela primeira vez, vou começar um jejum, já vou fazer um jejum de 3 dias. Não, a gente deve ir aos poucos, lógico, mas tentando cada vez aumentar para ter um jejum cada vez mais completo e para que nós nos aproximemos mais do nosso Deus. Nós sabemos que o jejum também não é uma prática exclusivamente cristã. Alguns homens que fundaram religiões, Zoroastro, Confúcio e os iogues, ou filósofos também, Platão, Sócrates, Aristóteles e até Hipócrates, que é pai da medicina moderna, usavam o jejum como uma prática frequente em suas vidas. Então nós sabemos que o jejum é uma prática muito utilizada. Mas o que é o jejum? Nós temos a mania de falar que o café da manhã é o desjejum, e realmente é isso, porque jejum é a abstenção total de alimentos, um período que nós ficamos em abstenção de alimentos. E quais são as maneiras bíblicas do jejum? Quais são as maneiras que nós encontramos na Bíblia de jejum? A maneira mais comum é a abstenção só do alimento, em que a pessoa fica um período sem comer nenhum tipo de alimento, e nesse período ela bebe água, pode se hidratar normalmente. Mas também há outras formas. Tem a abstenção completa de alimento e água. Saulo, quando se converteu, ele ficou por 3 dias sem comer nem beber. Esther, quando foi falar com o rei, ela pediu que todo o povo judeu ficasse por 3 dias sem comer e sem beber, intercedendo por ela, em jejum. Então, é um jejum um pouco mais completo. E nós sabemos que a falta de água por mais de 3 dias pode causar a morte. Então, por isso que há essa questão de 3 dias. Mas também tem o jejum sobrenatural. 2 pessoas na Bíblia são relatadas, Elias e Moisés. Elias ficou por 40 dias sem comer e sem beber. O texto fala que ele comeu, o anjo mandou que ele se levantasse e comesse, porque a caminhada seria longa. Ele come e com a força daquele alimento, ele caminha por 40 dias. E Moisés, quando se encontra com o Senhor também, ele fica por 40 dias sem comer nem beber. Isso está em Êxodo 34, 28 e se repete em Deuteronômio 9, 9. Moisés contando este relato. Esses casos são casos sobrenaturais, em que Deus fortalece as pessoas durante todo esse período. É algo miraculoso. Nós não recomendamos, lógico, que façam mais de 3 dias sem beber água, isso
não é recomendável, mas se Deus quiser que faça isso, será de maneira muito clara e será sobrenatural. Bom, mas tem também uma abstenção parcial de alimentos, e é um único texto da Bíblia que fala isso, que é Daniel 10, os versículos 2 e 3. Daniel entra em jejum, ele fala que manjares desejáveis ele não comeu por 21 dias. Né? E isso é muito famoso, vamos fazer o jejum de Daniel, né? E aí as pessoas falam para deixar de lado um tipo de alimento. Logicamente, nós não sabemos qual foi o caso de Daniel, se havia uma instrução do Império Babilônico, nessa época dominado pelo Império Medo-Persa, se havia alguma instrução de que eles não ficassem totalmente sem alimentos. Mas nós vemos Daniel ficando parcialmente sem comer ali. Então, é um caso onde há abstenção parcial de alimentos. Outras maneiras bíblicas de jejum, aí não falando do que comer, mas como é feito o jejum. Nós temos o jejum particular, o jejum que só a pessoa sabe que está fazendo, algo particular com Deus. O salmista, no Salmo 35:13, eu vou ler o texto aqui, diz o seguinte: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. É o salmista Davi falando que ele, particularmente com Deus, vestia panos de saco, se humilhava e ficava em jejum. Este é um tipo de jejum o mais expressivo para nós, o jejum particular, quando há uma particularidade entre nós e Deus, somente Deus sabendo que nós estamos em jejum. Mas nós também sabemos do jejum coletivo. 2 Crônicas 20, o versículo 3, fala que o rei Josafá chamou todo o povo para entrar em jejum para uma batalha que seria travada contra os amonitas e moabitas. E o resultado disso foi que os judeus nem precisaram lutar. Apenas os levitas começaram a cantar, vestiram as vestes reais e começaram a cantar, e o povo, os moabitas e os amonitas começaram a brigar entre si e eles mesmos se destruíram. Então é um jejum coletivo. E aqui eu quero trazer algo, não pensando em partidarismo, mas eu fico imaginando se nós como nação e nós como igreja evangélica de Jesus nos uníssemos para jejuar e orar ao Senhor pela nossa nação. Quanto dessa corrupção que nós vivemos não teria sido sanada, quanto a nossa nação estaria melhor se nós, como nação, nos dobrássemos ao Senhor, nos jejuássemos e orássemos, pedindo e intercedendo pela nossa nação. Havia também o jejum legislativo, o jejum na lei de Moisés. Esse jejum, ele determinava que uma vez por ano houvesse o jejum. Está em Levítico 23, versículo 27. Mas também há um jejum regular que foi implantado ao longo do tempo. Em Zacarias 8,19 fala, olha, guardem os jejuns do 4º, 5º, 9º, 10º mês. Guardem todos os jejuns que foram estipulados. Isso não está na lei de Moisés, não é algo legislativo, mas era algo feito com regularidade. Todos os anos as pessoas jejuavam ao Senhor durante esse período. Mas o jejum da Bíblia, ela vem especialmente em alguns aspectos. O primeiro deles é arrependimento e humilhação. Nós vemos em Neemias 9, os versículos 1 e 2, o povo jejuando e se humilhando pelos seus pecados e pelos pecados dos seus antepassados. E eles vestiram pano de saco, que era um sinal de muita humilhação, e eles oravam ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo e pedindo perdão pelos seus pecados.
Jonas, quando Jonas prega para toda a cidade de Nínive, a cidade entra em lamento, entra em arrependimento e jejua também ao Senhor, se humilha e jejua. Um sinal de arrependimento e humilhação. E até a conversão de Saulo. Saulo, quando se converte, ele entende que a vida dele era uma vida contrária ao que o Senhor desejava. Então ele se humilha perante Deus. Ele se humilha perante o Senhor e jejua por 3 dias, também sem comer e beber nada. O jejum muitas vezes vem como uma forma para que nós nos arrependamos ao Senhor. Nós normalmente temos a prática de jejuar somente quando nós precisamos de algo, quando nós colocamos algum pedido ao Senhor. Mas nós devemos também jejuar em arrependimento. E não só pelos nossos pecados, também pelos nossos antepassados, pela nossa nação que se encontra em pecado. Nós devemos nos dobrar ao Senhor, jejuar, se humilhar perante o Senhor pelos nossos pecados. Mas também nós vemos o jejum na Bíblia em favor de uma causa. O próprio texto em que Josafá conclama o povo a orar ao Senhor, a jejuar, na guerra contra os amonitas. Esther, mais uma vez, quando ela fala lá com todo o povo, para jejuar em favor dela, que ia conversar com o rei. Então, é em favor de uma causa. E também, quando Paulo e Barnabé são enviados, a igreja de Antioquia estava em jejum, em oração. E Deus dá a direção de enviar Paulo e Barnabé a sua missão, a sua primeira viagem, a viagem missionária que os dois realizam ali, depois acompanhados também por João Marcos. Mas nós vemos aqui o jejum como algo para dar direção à igreja, algo em favor de uma causa. E há muitas formas de jejum, em favor do domínio próprio, em que uma pessoa jejua para também controlar o seu vício alimentício, o pecado da gula, ou então em favor e auxílio aos pobres. Isaías 58 fala, olha, o verdadeiro jejum não é alimentar aos pobres. Então, são maneiras de jejum. Jejum em gratidão, já vi pessoas fazendo jejum por gratidão a algo que o Senhor tinha feito. Jejum em adoração ao nosso Deus. São formas diferentes de jejum que também podem ser aplicadas. Agora, uma pergunta. Jejuar é um mandamento? A Bíblia trata o jejum como um mandamento? Nós vemos os fariseus que jejuavam 2 vezes por semana, era de segunda e quinta-feira. Isso era uma prática comum deles. Para eles era um mandamento, eles se mantinham isso rigorosamente na lei deles, tanto que os discípulos de João Batista, em determinado momento, chegam para Jesus, olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas e os seus discípulos? Aí Jesus fala, olha, eles estão com o noivo, e quando estão com o noivo é festa. Vai chegar um momento em que o noivo não estará com eles, aí eles vão precisar jejuar. Então nós vemos que era uma prática comum, tanto dos discípulos de João Batista, quanto dos fariseus, esse jejum constante. Didaquê também é um livro escrito, um catecismo escrito no período pós-apostólico. Acredita-se que foi escrito entre 60 e 90 depois de Cristo. Ele não é um livro que entra no cânon bíblico, ou seja, não está dentro nem da Bíblia evangélica, da Bíblia católica, ele não está, mas muita gente adota os seus costumes, né? Não como um livro sagrado ou inspirado por Deus, mas como um livro que dá algumas direções importantes. E nele ele fala que o jejum das pessoas daquela época não deveria coincidir com o dos hipócritas, que era no 2º e no 5º dia, dos fariseus. Mas ele fala que deveria ser no 4º dia e no dia da preparação, ou seja, na quarta-feira e na sexta-feira. O próprio John Wesley, fundador, que acabou
de onde acabou surgindo a igreja metodista, ele guardava esses 2 dias fielmente, sempre jejuava nestes 2 dias, inclusive para a ordenação a essa igreja, ele exigia que as pessoas que fossem ordenadas ao pastoreio da igreja também praticassem esse jejum. Mas isso ainda não nos indica ser um mandamento. Mas quando nós lemos também esse texto, Mateus 6,16, nós vemos Jesus colocando a prática do jejum junto com dar ao pobre, dar esmolas ao pobre, e junto com a oração. E quando nós vemos isso, nós vemos que Jesus espera de nós cristãos que nós demos esmola, que nós oremos, e logicamente ele também espera que nós jejuemos. Além disso, nós vemos o começo do texto falando quando jejuardes. Não fala nem se jejuardes, nem deveis jejuar, mas o texto nos fala quando. Ou seja, Jesus espera que nós cristãos jejuemos, mas ainda assim não é um mandamento. Em Mateus 9, 14 e 15 acontece aquele caso com João Batista que eu acabei de falar, em que Jesus fala, olha, nesse momento eu estou com os discípulos, eu sou o noivo, estou com os discípulos, então não é momento de jejuar, é momento de festa, mas quando eu for levado, aí será o momento de jejuar. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, Jesus está junto ao Pai, intercedendo por nós, mas ele voltará para nos buscar. Mas enquanto isso não acontece, é um momento que Jesus espera de nós o jejum. Mas, de qualquer forma, em momento nenhum, Jesus trata o jejum como um mandamento. Eu gosto muito da maneira como Richard Foster, ele escreveu um livro chamado Celebração à Disciplina, e nele tem um capítulo destinado ao jejum. E ele fala, olha, nós não deveríamos olhar o jejum como uma ordem, pois em momento algum Jesus o coloca como tal. Entretanto, devemos compreender que para aqueles que anseiam por um andar mais íntimo com Deus, jejuar é prazeroso. Ou seja, não é uma obrigação, não é um mandamento, mas é um prazer jejuar, é um prazer ter essa comunhão, buscar a intimidade com o Senhor através do jejum, da oração, desses momentos individuais com o nosso Senhor. E qual é o objetivo do jejum? Primeira coisa que nós precisamos entender, o jejum não se concentra no homem, não se concentra na bênção que o homem deseja, mas se concentra em Deus. O verdadeiro jejum deve concentrar-se em Deus. Zacarias, o povo chega para Zacarias falando, olha, nós ficamos 70 anos aí de exílio, jejuando ao Senhor, e todos os jejuns, quarto, quinto, todos os meses que tinha o jejum, nós ficamos, e aí, o que você diz? Por que nós passamos por tudo isso? E Deus manda Zacarias perguntar ao povo, quando vocês jejuaram no quinto e nos sétimos meses, os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuastes? Realmente, quando nós jejuamos, é de fato para Deus que nós jejuamos? Nós estamos concentrados no Deus que nos dá as bênçãos, ou nós estamos concentrados nas bênçãos que iremos ganhar? Todos esses textos, tanto esse de Zacarias, como esses 2 textos que Jesus trata o jejum, em Mateus 6, do 16 ao 18, quanto Mateus 9, quando Jesus responde aos discípulos de João Batista, nesses textos, em momento nenhum, Jesus está procurando rejeitar ou desprezar o jejum, mas a intenção é restaurar o jejum adequado. Quando nós jejuamos, nós temos que fazer nos concentrando em Deus. Não é simplesmente um ficar sem alimento, mas é um período de intimidade com o Senhor, um período em que nós nos concentramos em Deus, concentramos as nossas vidas
em Deus. Richard Foster ainda vai falar que nós podemos usar coisas boas para os nossos próprios fins. E isso é sempre sinal de uma falsa religião. Quão fácil é tomar algo como jejum e tentar usá-lo para conseguir que Deus faça o que desejamos. Lógico que quando nós fazemos o nosso jejum, muitas vezes é em favor de alguma causa, pedindo algo ao Senhor. Mas nós temos que estar cientes de que o Senhor tem o melhor para nós e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Estar dispostos muitas vezes nesse jejum a que o Senhor mude, não nos dando aquilo que nós pedimos, mas que ele mude o nosso coração para que nós queiramos aquilo que ele quer para nós. Ele pode transformar o nosso coração, ele pode fazer isso sim através do jejum que nós fazemos sinceramente ao Senhor. E nós devemos fazer isso nos concentrando naquilo que o texto nos fala, no silêncio do nosso quarto, lavando os nossos rostos para que ninguém perceba que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo isso para o Senhor. E eu quero concluir com uma frase do John Stott, em que ele diz o seguinte: sempre nós teremos um espectador em nosso jejum. Pode ser que sejam outras pessoas, pode ser que até nós mesmos sejamos o espectador do jejum que nós fazemos, mas nós devemos sempre preferir que Deus seja o nosso auditório. Que em Deus nós concentremos o nosso jejum, que em Deus nós concentremos a nossa oração. E que nós possamos aprender com os ensinos de Jesus a jejuar ao Senhor. Esta aula foi mais buscando trazer uma ideia sobre o que é o jejum, sobre como ele funciona, porque nós tivemos algumas aulas em que nós falamos sobre a hipocrisia de fazer algo para que os outros vejam. E nós não devemos fazer para que as outras pessoas nos apreciem, para que as outras pessoas nos admirem, mas nós devemos fazer para que Deus, que nos vê em secreto, nos recompense. E nós sabemos que Ele é o galardoador, aquele que nos dá todas as bênçãos que nós recebemos. E dele nós podemos, a Ele nós podemos ser gratos, e só a Ele nós devemos jejuar e tê-lo como nosso único espectador, como nosso único auditório a quem nós jejuamos. Que Deus nos abençoe e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deixou uma disciplina para as nossas vidas, que é o jejum. E nós podemos aprender pela Tua palavra como é o verdadeiro jejum que o Senhor quer de nós. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, que o Senhor nos ajude a realizar este verdadeiro jejum da maneira como o Senhor quer. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de ter intimidade com o Senhor, de nos aproximarmos do Senhor, de chorar, de lamentar, de sofrer, mas também de nos alegrarmos junto ao Senhor. E o jejum é uma ferramenta para isso. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude cada dia mais a usá-la para que nos aproximemos e ganhemos cada dia mais intimidade com o Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.